Até que enfim o Rafael Colombo se pronunciou. Para quem não sabe quem é o Rafael Colombo, ele é um dos âncoras do jornalismo da CNN e que tem o desprazer de todos os dias estar compartilhando a chamada liberdade de opinião com Alexandre Garcia. No programa da última sexta-feira, Alexandre Garcia voltou a falar de novo dos efeitos comprovados do hidroxicloroquina no tratamento do Covid-19, lembrando que a ciência em lugar nenhum do mundo tem a comprovação dos efeitos desse medicamento. E o Alexandre Garcia disse que apesar de a ciência não reconhecer ainda a eficácia, funciona, como já vinha funcionando há séculos e séculos para tratar a malária, para tratar outros problemas, por exemplo, relacionados à saúde. O problema é que eu não sei se o Alexandre Garcia sabe disso, mas não tem nenhum século ainda que a hidroxicloroquina ou cloroquina, como ele quiser chamar, já que existem as duas aí, foi sintetizada. O Rafael ficou muito chateado porque ele citou que qual seria o motivo de as empresas farmacêuticas, por exemplo, estarem aí inventando uma história de que não se tem a eficácia comprovada meramente para que as pessoas morressem. Só no Brasil, por exemplo, que a gente tem cerca de 100 mil mortos por Covid-19. Ele até citou, por exemplo, que ele tem alguns amigos mortos e que fica parecendo quando Alexandre Garcia fala que a pessoa morreu porque não quis comprar um comprimido de hidroxicloroquina. E ele diz que ele tem comprovação, que tem pessoas do ciclo dele que estão curadas e que usou a hidroxicloroquina, por exemplo, e que a cloroquina serviu para tratar o Covid-19 e que as pessoas que morreram não tomaram de forma preventiva. Eu vou desconstruir mais uma vez essa fala do Alexandre Garcia, mas eu já queria de cara parabenizar pelo menos essa postura do Rafael Colombo, que falou, eu tenho de me posicionar aqui, porque fica parecendo que eu concordo com o que você está falando. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, o Alexandre Garcia mais uma vez tentou defender a ideia de que a cloroquina funciona, só que as pessoas que não querem reconhecer isso. E ele foi tão cínico dessa vez, ao passo de dizer que a ciência não comprova a eficácia, mas o conhecimento comprova. Bom, em primeiro lugar, em nome da vida, eu tenho que discordar dessa história da hidroxicloroquina. Eu tenho um exemplo aqui na minha casa de que ela é vital. Ela é decisiva no tratamento prematuro e tem efeitos maravilhosos no tratamento precoce. Isso a experiência comprova. Ninguém em laboratório comprovou, né? Mas a experiência comprova. O conhecimento de quem? De um senhor, por exemplo, que não sabe nem quando a hidroxicloroquina ou a cloroquina foram criadas, que diz que a cloroquina e a hidroxicloroquina têm sido utilizadas há séculos e séculos para tratar, por exemplo, a malária, sendo que, na verdade, não é isso que acontece, até porque não tem nenhum século que a cloroquina ela foi sintetizada. Então, como é que você pode dizer que a hidroxicloroquina e a cloroquina tratam outras doenças há séculos e séculos? Ele fala isso, obviamente, porque sabe que o grande público, o público que segue ele, o público que apoia o Bolsonaro, não vai checar essas informações com medo de ver a verdade. Tem gente, por exemplo, que prefere não ver, porque se não ver, não vai acreditar. E é o que acontece, por exemplo, com os bolsonaristas. Só que, mais uma vez, o Alexandre Garcia defendeu que a hidroxicloroquina ou a cloroquina, como vocês queiram chamar aí, pode ser uma ou a outra, ela serve supostamente para o tratamento do Covid-19. E não existe eficácia comprovada nenhuma, em lugar nenhum do mundo, para o tratamento do Covid-19. Ele até cita, o Alexandre Garcia, que as pessoas que morreram não fizeram uso preventivo da hidroxicloroquina. Eu queria lembrar para o Alexandre Garcia que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, usou cloroquina, usou ivermectina, que muitos de vocês inclusive diziam que trazia imunidade, e mesmo assim ele se infectou com o Covid-19, mesmo tendo uma equipe médica enorme rodeando ele 24 horas por dia, ele passou específicos 15 a 16 dias com o vírus ainda presente no seu organismo. Ou seja, o que trata o Covid-19 não é a hidroxicloroquina. Não existe eficácia até nesse momento comprovar. Recentemente, meu primo perdeu um amigo médico. Eu tive tios, por exemplo, recentemente, que ficaram doentes também. E tem gente que tá tão maluca. Eu acabei de ler a bula aqui da hidroxicloroquina, eu não achei. Se alguém achar, eu vou deixar no primeiro comentário fixo aqui, eu peço que vocês me apontem também. Mas eu não achei aqui, por exemplo, que a hidroxicloroquina tem efeito antitérmico. Então, o que baixa a febre quando você está com Covid-19 não é a cloroquina. Baixa a febre, por exemplo, é o uso de um antitérmico, que pode ser paracetamol, pode ser dipirona, que os médicos estão
passando, não é o que estou recomendando não, tá? Que os médicos passam junto com esse coquetel que vocês estão tomando por aí. A mesma coisa as pessoas que têm inflamações no pulmão e que acaba tendo secreção às vezes, essa secreção ela acaba sendo combatida por uso de algum xarope expectorante, em alguns casos que o médico tem passado também, junto com o antibiótico para evitar a infecção que causa o que a gente chama de pneumonia. Então não é meramente o uso da hidroxicloroquina. O que está acontecendo é o seguinte, é você tomar 20 remédios, por exemplo, para dor de cabeça, febre, dor na barriga, cólica, sei lá, dor no corpo, e aí depois você fala assim, ah não, o que sarou foi o chá que eu tomei. Quer dizer, você tomou 10 remédios para tratar aqueles sintomas, mas bebeu um copo de chá, não. O que tratou foi o chá. Só que na sexta-feira aconteceu algo muito mais bizarro, porque dessa vez o Rafael Colombo se posicionou. Ele falou, Alexandre, eu preciso me posicionar, porque senão fica parecendo que eu concordo com o que você está falando. O programa é liberdade de opinião, eu respeito toda a sua carreira aqui, obviamente, mas o que você está fazendo não tem sentido. Qual o sentido? Eu acabei de perder 2 amigos para o Covid-19, porque do jeito que você fala, fica parecendo que eles morreram porque não quiseram ali na farmácia comprar um remédio de R$20. Qual o interesse que existe por trás aí, por exemplo, de 100 mil mortes no Brasil, por exemplo? Por que o mundo teria deixado tanta gente morrer se tem um remédio barato aí à disposição? A troco do que tanta gente morreria se a cloroquina funciona? Eu, por exemplo, tive 2 amigos que morreram. Experimentando vacinas. Eu tenho 2 amigos que morreram de Covid, eles morreram à toa, então, porque fica parecendo que com R$20 na farmácia eles poderiam estar aqui vivos comigo agora, e não é assim, né? Aí ele, porque não tem interesse das farmacêuticas, ele certo, mas as farmacêuticas também não estão vendendo, por exemplo, a hidroxicloroquina. O Brasil não comprou não sei quantos milhões de comprimidos de hidroxicloroquina. Eu respeito a sua opinião, mas a gente precisa informar aqui categoricamente que não existe comprovação científica. Aí ele faz, então, explicação, comprovação científica, né? Não tem, mas o conhecimento tem, que eu conheço aqui pessoas que tomaram. Se o Bolsonaro se tratou com a hidroxicloroquina, por que ele usou, por exemplo, a azitromicina também? Por que ele usou remédios antitérmicos? Por que o Bolsonaro não usou só a hidroxicloroquina para se tratar, já que essa é a solução? Por que ele tomou azitromicina, antitérmicos e outros, inclusive corticoides? O remédio milagroso não é hidroxicloroquina, então por que se inclui outros medicamentos junto? Ah, porque os outros medicamentos tratam os sintomas. Ah, é? Tratam os sintomas? Então eu queria aqui parabenizar a postura do Rafael Colombo, que ontem, literalmente, acho que falou assim, não, já deu. Esse senhorzinho aí tá falando coisa sem pé nem cabeça, eu não posso admitir isso, é um compromisso profissional. Existe, inclusive, o risco de ele ser punido pela CNN, já que a gente sabe o que é que tem acontecido na CNN quando alguém se manifesta contrário a um apoiador do Jair Messias Bolsonaro ou contrário ao próprio governo Bolsonaro. Lembrem vocês que os donos da CNN Brasil são Rubens Menin, dono do Banco Inter e da MRV e apoiador do Bolsonaro, e Douglas Tavolaro, o braço direito do Edir Macedo na Record, e que também é chamado por muitos como o sobrinho do Edir Macedo. Então, mais uma vez, queria parabenizar essa postura do Rafael Colombo, e se der para colocar nesse vídeo aqui em algum momento, eu vou colocar o trecho da fala do Alexandre Garcia, que o Rafael Colombo literalmente fala, não dá não é assim, porque do jeito que você está falando, parece que as pessoas podiam ter comprado o remédio ali e ficado boas. Eu conheço vários amigos, por exemplo, que se trataram sem utilizar a hidroxicloroquina, mas eu não conheço nenhum amigo que ficou curado usando só a hidroxicloroquina. Quer uma prova maior do que isso? Se você que está vendo esse vídeo aqui tem um amigo que defende a hidroxicloroquina, os kits aí para combater o Covid-19, que a ivermectina vai causar imunidade, que a hidroxicloroquina vai combater isso, vai combater aquilo, vai aqui no primeiro comentário fixo, que eu vou deixar para vocês o link da bula da hidroxicloroquina e da cloroquina para vocês lerem. E queria pedir a vocês também que se quiserem e se puderem, obviamente, ajudar esse canal aqui de outra maneira, no primeiro comentário fixo vai estar o link da compra do meu livro, Falando de Política Sem Politiquês, vai estar o link do meu curso básico de Ciência Política também, e se você puder ser apoiador ou membro do canal, o link também vai estar aqui no comentário desse vídeo e na descrição para que vocês possam se tornar membros e apoiadores desse canal e para que nosso trabalho continue nessa plataforma. No mais, depois dessa chamada que o Alexandre Garcia tomou, eu só posso desejar a vocês um bom fim de semana, bom descanso e lembrem sempre que eu digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.